pelo material que você trouxe. Tá? A gente vai continuar hoje, então, com a nossa sequência de aulas sobre o Shabat. A gente vai continuar com a parte das proibições de Shabat, entrando um pouquinho mais em detalhes. Tá? E tem aparentemente uma contradição. Por um lado, a gente tem que fazer Oneg Shabbat, Neged Shabbat, que significa a gente proporcionar um Shabbat alegre e bem quisto, e inclusive com mitzvot ta'aseh, como comer comida quente em Shabbat, por exemplo. Por outro lado, é proibido cozinhar em Shabbat. Tá? Então a gente tem assim que um pequeno processo de engenharia. Tá? E é o que a gente vai começar a ver agora. Tem algumas regras para isso. Tá? A nossa primeira regra, como está escrito aqui, você colocou na tela para a gente. Então, tá? A gente começa com Ilhot Bishul Beshabat. Tá? São as alachot de como você cozinhar ou não cozinhar em Shabbat. Tá? A primeira pergunta assim, que você faz é uma pergunta muito fácil. O que é cozinhar? Tá? Você sabe o que é cozinhar? Mas parabéns, porque eu não sei. Tá? Eu não sei porque ainda não definimos o que é cozinhar. Você está falando assim por reflexo, aquela parte que você já conhece, e que você responde assim. Sim, cozinhar pode ser diferentes coisas. Cozinhar, primeira pergunta, é uma temperatura? Por exemplo, a partir de até tal temperatura não cozinha, a partir de tal temperatura cozinha. Cozinhar é um processo, significa você começar a transformar as coisas. Cozinhar é um resultado. Será que você tinha uma coisa que não estava cozida, agora está cozida? O que é cozinhar? O que é cozinhar de acordo com a Torá, não de acordo com o que você sabe da sua língua, o que você acha que você sabe da sua língua. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para entender? Essa é a sua pergunta. Excelente pergunta. Tá? Provavelmente, para a gente entender o que é cozinhar, ou o que é a ideia de que você não deve ou não pode cozinhar em Shabbat, a gente vai ter que estudar Halachá. Estudando Halachá, a gente vai saber o que se pode fazer e o que não se pode fazer, e a partir daqui a gente vai ter uma noção do que é cozinhar. Tá? Uma primeira noção do que é cozinhar a gente já recebeu na nossa aula passada, quando a gente estudou da onde vem as melachot, lametet melachot. Tá? Vai me lembrar de onde elas vieram? Livro Shemot, tá? Na construção do tabernáculo. Então a gente tinha aquele momento em que Deus fala com Moisés que chegou o momento de construir o tabernáculo, ele indica como construir. E todas as atividades que vão ser usadas para construir o tabernáculo, elas vão ser proscritas em Shabat. Por quê? Porque as atividades de construção do tabernáculo elas vêm seguidas na Torá pela lei do Shabat. Pela proibição de você trabalhar no Shabat, isso se dá justamente no momento em que estão construindo o tabernáculo, para dizer para eles, durante a construção do tabernáculo, você para no Shabat para descansar. Tá? E a gente aprendeu as regras de cozinhar a partir das regras daquilo que se fazia no tabernáculo. E alguém de vocês vai me lembrar se a gente cozinhava no tabernáculo? Pois é, não lembra onde, né? Exatamente. Então já começamos bem. Tá? Porque aparentemente a gente não sabia onde é que a gente cozinhava no tabernáculo. Mishkan. Tá? O Mishkan não é o Beit HaMikdash, o Mishkan é como se fosse um altar portátil que a gente ia levando no deserto. Tá? Que a primeira coisa que a gente faz quando Moisés desce do Har Sinai é a construção do Mishkan, para começar a oferecer korbanot. Tá? E para a construção do Mishkan, tá? Onde é que a gente ia cozinhar? Você pode voltar para trás, pode ler o texto aí que você me diz. Tá? Muito bem. Era para confecção de tintas, né? Confecção de pigmentos que você tinha que cozinhar. Então curioso. Tem alguma coisa a ver com confecção com pigmentos de você cozinhar comida para comer? Perfeito. Excelente. Yala. Então vamos para Halachá primeiro. Alguém quer ler no meu lugar? Hoje para Semana Shone. Malechet Ofe. מלאכת אופה ומלאכת מבשל הן אחת מצאת למד מלאכות שהיו בבניין המשכן. Ela é uma das 39 melachot que eram usadas para se construir o Mishkan. Ela se chamava Malechet Ofe. Ofe é assar. כאשר הוצרכו לבשל מיני צמחים כדי לקבל מהם צבע אדום. Tinha alguns momentos que eles precisavam pegar alguns tipos de plantas, e a maneira de cozinhar essas plantas era uma maneira de você fabricar um tipo de cor
vermelha, carmesim, escarlate, não sei qual é o nome específico. Al menat litzvoa et urot haelim וכיסוי על המשכן, para a gente pintar as cortinas, tá? E os panos que eram usados para você cercar o Mishkan. Quer dizer, todo o Mishkan, né, ele não tinha paredes fixas, ele tinha paredes que eram feitas com couro. Esse couro era pintado, tá? E daí que a gente tinha a melachá de cozinhar essas ervas para fazer tinta vermelha. Cola cavola. E a femel. Isso é malechet ofé. E essa aqui é proibida no Shabat. Então, ainda assim, não está muito claro. Sugei bishul, tipos de cozinha. Vashel tafshil, o haofé pat, aquele que ele cozinha um guisado, aquele que ele assa um pão. O amtagen bashemen, aquele que ele frita no óleo. O atzolei al gabeg chalim, aquele que ele assa sobre brasas. Kulam bichlal malechet vashel. Todos eles estão incluídos na melachá de cozinhar. Chayav mina Torá, tá? E tem um processo aqui da Torá, tá? Então, até aqui, o que é Chayav? Significa que você infringiu a transgressão de cozinhar no Shabat, tá? Ma'chalim anechalim chaim, tá? Então aqui já que vai começar a estudar as primeiras regras, tá? Gam avashel ma'achal shenechal chai, כעגבנייה וגזר עובר על מלאכת מבשל. Também se você pegar, por exemplo, uma comida, um legume que em geral se come quando ele está cru, tá? Então você cozinha ele em Shabat, então isso também é uma maneira de você infringir o Shabat, tá? Malechet Vashel. Então aqui você sabe que não é unicamente com coisas que geralmente se cozinham, tá? É com coisas que mesmo se geralmente elas não se cozinham, você cozinhou, como tomate, por exemplo, tá? Se você gosta de tomate cozido, muito bem, só não me convida. Baruch Hashem. Gmar bishul, tá? E quando você ceder, Gmar bishul é terminar de cozinhar. Ma'achal she'it bashel me'at, algum tipo de comida que ele foi parcialmente cozido, achlo kol tzorcho, mas que não foi cozido completamente, asur ligmor bishulo. Você não pode completar de cozinhar ele no Shabat. Passo se você tem um tipo de comida que você começou a preparar antes do Shabat e que chega o momento do Shabat, tá? Ou depois que entrou o Shabat, você pega esse alimento e você cozinha ele até o final, então você infringiu aqui uma transgressão, tá? Se chama Gmar Bishul, tá? Então aqui a gente já vai aprender a primeira coisa, que não é você começar um processo, tá? Não é o suficiente, tá? Se você terminar o processo também é uma transgressão. Arar ובבישול. הדבר הפשוט, שהעברת אש מלאכה מפני עצמה. Uma coisa fácil que a gente aprende é que o fato de você acender fogo é por si só um tipo de trabalho do Shabat. ובבישול מלאכה מפני עצמה. E cozinhar é outra melachá também por parte completa. על כן, גם אם האש או הפלטה דלוקות מלפני השבת, אסור לבשל עליהם בשבת. Então também se você tem a plata ou um fogo que foram acesos antes do Shabat, tá? E você então se aproxima deles, então também está proibido cozinhar. Então quer dizer, cozinhar nesse sentido a gente aprende que não tem a ver com com o fato de acender o fogo. Acender o fogo está proibido pela Torá, tá? Você tem um pasuk que diz Al tiva'aru esh bekol moshvotechem, tá? E você tem portanto, a proibição de você acender fogo, tá? Mas mesmo assim você podia imaginar, tá claro que ele não está falando aqui que alguém podia passar isso para a cabeça, a pergunta aqui é o que é cozinhar, como a gente falou, tá? Então não tem a ver com o fato de acender fogo. O fato de acender fogo é uma transgressão ou uma melachá completa, tá? E cozinhar é outra melachá. A prova é de que se você tem um fogo que você acendeu antes do Shabat, tá? Você não pode vir colocar, sei lá, uma banana e comer banana assada, porque você colocou ela em cima de um fogo que já estava aceso desde antes de Shabat. Eu já não acendi esse fogo de qualquer jeito, tá? Deu para entender? Não gosto de banana assada, etc. Tá? Ok? Bishul bechashmal, tá? Cozinhar com eletricidade. Asur levashel bechol machshir chashmali
כמזלג וכמגולגל וכיוצא בזה. Tá? Não é uma questão de como você está cozinhando, se o seu fogo é um fogo de verdade, se o seu fogo é um fogo elétrico, uma resistência elétrica que aqueceu. Tá? Mesmo se você estiver usando algum tipo de aquecedor elétrico, também é proibido em Shabat. Tá? Por exemplo, o que é mazleg? Mazleg é um garfo, uma coisa assim que não é tão comum hoje em dia, que aqui em Israel teve bastante, no Brasil teve um pouco menos. Era como se fosse um aparelho que você, como que tivesse a forma de um garfo, tá? Que você ligava na eletricidade, tá? E ele se aquecia, era uma resistência. Aí você colocava esse garfo assim dentro da água, a parte quente, e aquela água fervia. Tá? Então você tinha que. Então esse aqui era um aparelho elétrico, né? Chamava Mazleg. Tá? Mas aqui está falando de qualquer aparelho elétrico. Tá? Ou seja, você não pode me dizer o seguinte: nosso problema aqui é acender o fogo ou cozinhar sobre o fogo. Qualquer tipo de cozinha também cozinha elétrica. Então a gente está vendo que acender fogo, acender uma coisa elétrica já é uma questão por si só, ainda mais quando a gente usa aqui a questão de Shabbat. Bishul betoldot haur, tá? Alguma coisa que você cozinha como consequência, como toldot, um engendramento, alguma coisa que foi aquecido por um forno, tá? Vamos explicar agora. Ur é forno. Tanur é fogo em hebraico moderno. Ur é fogo em hebraico clássico. Também você vai encontrar isso no Talmud, sobretudo. Tá? Ur. Em que cidade que nasceu Avram? Avram Avinu? Ur Kasdim. Tá? Ur Kasdim é o forno que tinha na Caldeia. Tá? Esse é o Pirush Rashi, que você vai encontrar no final da Parashat Noach, que diz que o filho dele foi queimado em Ur Kasdim, ou seja, que o filho de Nahor, o irmão de Abraham, foi queimado dentro de um forno. Tá? Exato. Pode olhar lá no Rashi, final da Parashat Noach. Não faz isso depois, por favor, que isso não é o assunto da agora. Tá? Isso depois no final da aula, se você quiser, a gente até pode ler isso aqui junto. Tá? Ur Hassim, Ur é um forno, portanto. Tá? Bishul tinha muitos fornos na Caldeia na época. Tá? Em toda a Babilônia tinham muitos fornos e eles costumavam queimar as pessoas lá dentro. Tá? Você já leu o livro de Daniel? Então não era só na parte de Abraão, também era na parte de Daniel, também jogavam as pessoas no forno lá dentro. Tá? Era um costume assim, interessante jogar, sobretudo quando eram judeus, assim, jogar no forno. Tá? Então não foi uma invenção alemã, se você quer saber isso. Escuta, no final da aula, quem quiser escutar um pouco, aí ele vem. Tá? בישול שאסרה תורה לא דווקא כשמבשל באש עצמה. Tá? A cozinha que foi proibida pela Torá não foi unicamente essa que você está cozinhando diretamente sobre um fogo. Tá? Ela af im vashel bedavar sheitchanem baesh. Mas também se ele cozinha com alguma coisa que foi aquecido no sol. Com alguma coisa que foi aquecido no fogo. Tá? Asur vashel bo veu hanikra toldot ha'ur. Tá? Isso aqui a gente chama de toldot ha'ur. Tá? Ele vai dar o exemplo agora. Tá? É mais fácil do que parece. Olha só. Alken sircham sheotzio oto me'aesh en levashel bo betzah agvané v'chayotze beze. Então, por exemplo, você tinha um fogo que estava ligado desde antes do Shabat. E aí você tinha, sei lá, uma panela vazia que foi colocada assim em cima daquele fogo e ficou ali se aquecendo. Tá? Até que aquela panela ficou toda quente, tá? Incandescente talvez, tá? Aí vem alguém e ele abre um ovo assim sobre essa panela. Ele tira a panela do fogo, coloca a panela de lado e quebra um ovo lá dentro. E aquele ovo frita. Tá? Então você pode falar assim, mas ele não estava diretamente sobre o fogo. Tá? Ele estava sobre essa panela que ela estava sobre o fogo. Então isso se chama toldot ha'ur. E as paredes da panela estão bem quentes. Tá? E aí, nem um tomate, nem qualquer outra coisa. Nem você pode aquecer água. Tá? Numa panela dessa. Não pode deixar a panela aquecendo sobre o fogo até que as paredes fiquem bem quentes, depois jogar água fria dentro para a água se aquecer. Isso é proibido no Shabat. Isso aqui vem ensinar pra gente o que é cozinhar, novamente. Então, a partir daqui, você aprende que não é uma questão assim da fonte do calor, se é uma fonte direta ou uma fonte indireta. Tá? Então, você sabe que aqui é proibido. A gente vai ver o que é, né? Ok. Sablanut lokonim bachanut.
Tá? Bishul bechama. Você cozinhar no sol. Cozinhar no sol. Mutar levashel bashemesh. É permitido você cozinhar debaixo do sol. Tá? Se você daqui a pouquinho, quantos anos você tem agora? Então daqui a pouquinho você vai para o exército. Daqui a um ano mais ou menos você vai estar servindo no exército. Tá? Se você for para o Negev, nos dias de verão, tá? E que você está lá servindo, faz bem calor. Tá? E pode ser que assim, tem uma famosa piada que a gente fazia, que era quando você está num tanque e que esse tanque está bem quente, você podia abrir um ovo assim, esse ovo bate um tanque e ele frita, tá? Isso, muito bem um exemplo. Tá? Tem aquelas pessoas que esquecem as crianças no carro, né? E que é Chas Shalom, tá? Então você não pode esquecer uma criança pequena dentro do carro, tá? E que o desastre ocorre, tá? Eu não achei graça, entendeu? E você, tá? Então você teve até um policial ali no Negev que ele pegou uma pizza, ele colocou lá dentro do automóvel, deixou o automóvel fechado debaixo do sol e aquela pizza assou dentro do carro, tá? É fácil a gente encontrar isso no YouTube com facilidade, tá? Então você pode cozinhar no sol, sem acender nenhum fogo, tá? Com lente de aumento, você pode ali... Aqui está dizendo que não tem problema. Mutar levashel bashemesh. Você pode cozinhar no sol no Shabbat. Quer dizer que pelo que está escrito aqui, tá? Tá até um exemplo que você pode pegar um ovo ou um copo de água, colocar debaixo da janela, assim no Negev, onde faz bastante calor, tá? Ele vai se aquecer com o calor do sol. Se aquela água ferver, você pode beber. Se aquele ovo estava cru, agora ele está cozido, você pode comer. Você colocou ele debaixo do sol e ele se aqueceu com a ação do sol. Parece estranho, né? Então, pelo visto, tá? Pelo que eu estou entendendo aqui, cozinhar não é uma questão do resultado propriamente dito. Não é uma questão se o ovo estava cozido e agora não está. Porque, como a gente acabou de explicar, a Malechet Bishul, ela não provém de uma questão de você ter um alimento que agora está todo cozido. Malechet Bishul, ela vem das cores que se fazia. Tá? Então, pelo visto, a Halachá, os Chachamim, eles estudaram a Halachá, eles entendiam o que era o conceito de Bishul dentro do contexto da Halachá, e eles viram que com o sol não tem problema. Eu estou entendendo que isso está sendo complicado, mas você agora está estudando Halachá. Tá? Halachá, Lema'aseh, você não está mais estudando coisas. Tá? A gente está tentando raciocinar um pouquinho, tentando entender um pouco mais. Sim, pois é, para estudar, inclusive você vai ter que se preparar, porque você vai ter que estudar coisas mais e mais complicadas a cada vez, tá? Bishul betoldot hamah. Tá? E você cozinhar com alguma coisa que foi aquecido debaixo do sol. דבר שמתחמם בשמש, הרי הוא תולדות חמה. A gente explicou que toldot ha'ur era uma coisa que você tinha deixado sobre o forno, sobre o fogo aceso, com uma panela, por exemplo, e que aquela panela ela se aqueceu e com o calor que foi provocado naquela panela, então ela chegou a ter um ponto de incandescência. Aí você tira ela de cima do fogo, ela fica com as paredes quentes, você abriu um ovo, você jogou água lá dentro, tá? E aquela água se cozinharam. Aquilo ali era proibido. Era proibido por quê? Porque aquela panela estava sendo colocada em cima do fogo. Tá? Agora a gente tem outra situação diferente. Agora não é mais em cima de um fogo, tá? Não é mais em cima de uma plata nem de um aparelho elétrico. Agora você colocou essa panela em cima de um tanque, no Negev, tá? Para ver um tanque de guerra, não um tanque de lavar roupa. Tá? Obrigado. Tá? Apesar que eu acho que um tanque de lavar roupa não vai estar mais frio no Negev do que o tanque de guerra, mas tudo bem. Tá? E ele se aqueceu então com o calor do... Essa panela se aquece com o calor do sol, unicamente. Isso se chama Toldot HaShemesh. Toldot Hama. Muito bem. Coloca a voz lá. Tá? Ve'asur levashel bo midrabanan. Tem uma proibição de você cozinhar aqui, mas essa proibição ela é unicamente dos rabinos. Tá? É uma proibição que os rabinos acrescentaram. Então você tem a lei da Torá, a lei absoluta, Deoraita, tá? Que diz que você pode cozinhar debaixo do sol, que não tem problema. Mas os rabinos, eles viram que quando você aquece uma panela assim, sobre uma pedra no deserto, por exemplo,
depois você joga água, tem uma problemática ali naquela coisa, tá? למשל, מים שהתחממו והתבשלו מחום השמש, אסור לתת בתוכם ביצה כדי שתתבשל, tá? Vamos admitir que você colocou agora uma panela com água debaixo do sol, porque por alguma razão você queria água quente, tá? E você pode fazer isso porque você está colocando uma coisa diretamente debaixo do sol, tá? Se você pegar agora um ovo e colocar debaixo dessa água, e esse ovo cozinhasse, por exemplo, então os rabinos falaram para você não fazer isso, tá? Por quê? Excelente pergunta. אסור לתת בתוך הביצה כדי שהיא תתבשל, כמו כן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח שהתחמם מאוד מכוח השמש. A mesma coisa, inclusive, vai servir quando você tem, por exemplo, uma chapa, tá, de metal e que ela ficou tão quente debaixo do sol que se você abrisse um ovo ali, aquele ovo ia fritar. Tá? Tem aqui uma razão para isso. Tá? Tem uma coisa em hebraico chamada Marit Ain. Quem me explica o que é Marit Ain? Quem me lembra? Os que estão aqui. Por que você não pode, por exemplo, comer num restaurante não kasher com essa sua aparência? Vai ver outro judeu, ele não sabe que aquele restaurante não é kasher, ele vai ver você comendo lá dentro. O que ele vai achar? Se você está comendo lá dentro, então pode se comer porque a comida é kasher. Tá? Então você vai evitar sentar num restaurante não kasher, mesmo se na prática você não fez nada de errado, você não comeu alguma coisa não kasher, mas aquilo ali provoca um engano. Quem te vê, ele vai se enganar, vai se equivocar, tá? Por causa da sua aparência, aquilo que parece que você está fazendo, tá? Isso chama Marit Ain. Então, tem muito Marit Ain. הטעם שמותר לבשל בחמה עצמה, מפני שלא אסרה התורה אלא את המלאכות שהיו בבניית המשכן. Tá? A razão pela qual é permitido você cozinhar com o sol ou debaixo do sol é porque a Torá ela proibiu unicamente aquelas melachot que elas eram usadas para a construção do Mishkan. Tá? ובמשכן לא בישלו בחמה. E para você construir o Mishkan, ninguém cozinhava debaixo do sol. Tá? ומכיוון שלא מצוי לבשל בחמה, como não é uma coisa assim tão comum, você sai na rua, tô aqui fritando um ovo debaixo do sol, quer dizer, como é uma coisa assim super incomum, tá? Rachamim lo gazru al kach. Então os nossos rabinos, eles não se preocuparam com isso. Você fez isso uma vez na sua vida, foi engraçado, acabou. Tá? Você não vai passar agora a sua vida cozinhando ovos debaixo, ou tentando cozinhar ovos debaixo do sol. כמו כן, אין לחשוש שיטעו האנשים לומר שכשם שמותר לבשל בחמה, כך מותר לבשל באש. Tipo, não é que alguém vai ver você tentando, sei lá, com uma lente de aumento, tentando cozinhar um ovo. Tipo, ninguém vai chegar à conclusão brilhante de que é permitido cozinhar agora, a partir de agora. Então, vou acender fogo, vou fazer... Tá? Esse risco não existe. As pessoas ainda não chegaram nesse nível de esquizofrenia. Tá? Ok. Ninguém vai acender um fogo porque ele viu você colocando uma coisa em cima de um tanque, uma água aquecendo em cima de um tanque, tá? כיוון שהם שני דברים השונים בתכלית, são duas coisas completamente diferentes. Mas a halakha, ela foi escrita para pessoas normais, não para pessoas que têm ideias como as suas. É engraçado, mas... טוב. אולם, אסרו חכמים לבשל בתולדות חמה. No entanto, os nossos Chachamim, eles proibiram a gente cozinhar com toldot hamá, tá? Ou seja, com uma panela, por exemplo, que alguém deixou nas pedras, assim, debaixo do sol. Então aquela panela ela se aqueceu debaixo do sol, tá? E está em cima de uma pedra no meio da rua, assim, então você tem uma panela lá, sabe? שמעיתו אנשים ויבשלו גם בתולדות האש, מאחר שבשניהם אופן פעולת הבישול דומה. Agora, se alguém vê você com uma panela, assim, cozinhando alguma coisa no meio do deserto, ele vai achar que alguma coisa está ali. Ele vai achar que tem fogo lá debaixo. Ele vai imaginar que você está debaixo do sol. Entendeu? Então, porque aqui já tem uma aparência, já tem realmente, você parece que está cozinhando de verdade. Concorda? Muito bem. Por isso os Chachamim falaram, você não vai fazer isso. ואם היה מותר לבשל במים שהתבשלו בחמה, היו יכולים לטעות ושמותר לבשל גם במים שהתבשלו באש. As pessoas aqui poderiam se enganar, tá? E cozinhar também com água que foram cozidas debaixo do fogo. Tá? Tá claro até aqui?
Kol Akavod Lachem. Agora, você vê assim que essas alahot, elas têm grandes consequências no mundo de hoje, né? Você vê que o mundo de hoje tem uma grande novidade, tá? E essa novidade foi uma novidade que parece assim que a alahá, que os Chachamim, quando eles pensaram assim em cozinhar debaixo do sol, não é apenas porque eles viviam num mundo desértico, onde já tinha grandes calores durante o verão, mas é também porque tinha relevância você pensar e sopesar todas essas coisas. A gente falou que com o principal da Torá, não tem problema você cozinhar debaixo do sol. Se você colocou um ovo debaixo do sol e ele cozinhar, não tem problema. Se você colocou água debaixo do sol e essa água cozinhou, então também não tem problema, tá? Se você colocou debaixo do sol. Agora, de Rabanan, os rabinos, eles proibiram você fazer isso com todo dono. Você, por exemplo, pegar uma panela, essa panela se aquecer e ferver água ali dentro, e você ali dentro e cozinhar alguma coisa, tá? A gente viu que é uma proibição rabínica até aqui, tá? Agora, hoje aqui em Israel tem uma grande novidade, chamada, tá? Lê para mim como chama? David Shemesh. David Shemesh, tem certeza? Lê de novo. Tá? Dud Shemesh. O que é Dud? Esse boiler de água que você tem, tá? Olha aqui pela janela. O que você está vendo no prédio lá em frente? Tá? A gente está aqui no terceiro andar, né? Então lá na frente dá para ver o teto. Está vendo aquele monte de boiler, tá? E do lado do boiler tem um painel solar, um fotovoltaique. Tá? Então você tem aqui um painel elétrico que ele recebe a luz do sol, que ele gera dentro do painel solar, ele gera ali a eletricidade e a eletricidade vai e aquece a água. Permitido ou proibido em Shabbat? Muito bem, a gente vai ver. מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לשטיפת כלים או לרחיצת פנים, ידיים וכדומה, מכיוון שמים אלו התבשלו מחום השמש, ובישול בחמה מותר כנ"ל. Está permitido você usar a água que tem dentro do Dud Shemesh. Tá? Então você tem aqui em Israel, quase todo mundo tem no teto do seu prédio aquele aquecedor de água fotovoltaico. Então, a partir de agora, a gente vai fazer duas diferenças. Você tem dois tipos de aquecedor de água. Você tem aquecedor de água elétrico, você tem aquecedor de água solar. Tá? E você tem alguns que são ambos os sistemas juntos. Tá? Então, o aquecedor de água solar é aquele que você não mexe em nada. Você tem um painel funcionando sozinho em cima do teto do seu prédio. E a água está sempre quente, exatamente. Não importa quando você abre a torneira, sempre vai ter água quente. Ou sempre que tem sol, vai ter água quente lá. No inverno, você talvez não tenha água quente lá, claro. Tá? No inverno, às vezes, pode você não ter sol e aqui pode fazer bem friozinho no inverno. Tá? Até aqui a primeira parte. O boiler elétrico aqui que só tem um botão. Ligou o botão, tem água quente. Não ligou o botão, não tem água quente. Então, você liga o botão e tem que esperar aquela água ferver. Tá? Provavelmente porque na sua casa, isso aqui era no Brasil, não é? Tá falando? Tá? Provavelmente porque você tinha um boiler no seu prédio, ou porque ele estava sempre ligado e você não sabia, ou porque o seu pai ia lá, ligava e desligava e você não sabia, tá? Então para você era fácil, porque só você ligava a torneira e vinha água quente, tá? Mas sabe que tem, ou está sempre ligado, ou tem alguém ligando e desligando, tá? Se fosse prédio, é possível que fosse o prédio inteiro, que tivesse um grande... Tá? É que isso não era assim tão comum, você no Brasil tinha também os aquecedores a gás, todo tipo de coisa. Obviamente, se você ligar o gás aí com fogo no Shabbat, está proibido, tá? Então aqui a nossa pergunta é para a nossa realidade aqui em Israel, onde você tem um painel solar e um aquecedor de água. E aqui está dizendo que está permitido, tá? Mas você não deveria tomar um banho entrando a maior parte do corpo na água quente, tá? Até aqui a gente vai ter uma pequena pausa para a gente entender um princípio, tá? Existe um princípio da Torá chamado Pasek Reshev Elo Yamut, tá? O que é Pasek Reshev Elo Yamut? Tá? É um princípio básico que você tem duas ações, tá? Você tem duas ações possíveis, tá? Uma primeira ação que é aquela que você quer fazer ou deixar de fazer, e uma segunda ação que ela é decorrente da primeira ação, tá? Por exemplo, vamos admitir que você queira abrir a porta da geladeira.
Tá? Abrir a porta da geladeira em Shabat, a princípio. Permitido ou proibido? Tá? Não, tipo, a princípio, que eu estou falando, sem entrar nos detalhes agora, tá? Abrir porta da geladeira, a princípio é permitido. Essa é a ação número 1. Abriu a porta, fechou a porta, tá? A problemática ela começa quando a sua geladeira tem uma luz elétrica lá dentro. E quando você abre a porta, aquela luz acende. Você não quis acender aquela luz, você não tinha intenção de acender aquela luz, mas quando você abriu a porta, a luz acendeu, tá? Então você tem uma primeira ação, que é a ação 1, que é quando você abre a porta, e você tem uma segunda ação, que é a ação 2, a gente vai chamar agora, que é a ação decorrente da ação 1, que era involuntária, tá? Então, o que acontece, por exemplo, quando a ação 1 ela provoca uma ação 2 e essa ação 2 ela é proibida, tá? Você não deve fazê-la, tá? Então a gente vai ter aqui várias coisas. Então, primeiro ponto, você tem dois tipos de lei que você pode romper no Shabat. Eu prefiro que você não rompa nenhuma lei no Shabat, mas tem leis que você rompe no Shabat que são leis da Torá e tem leis que rompem no Shabat que são leis dos rabinos, tá? Você já vai entender. Nós cumprimos todas as leis da Torá ou dos rabinos. Quer dizer, Milechatchila, toda ação primeira, aquilo que a gente chamou de ação 1, aquela ação que você tem intenção de fazer, se ela rompe uma lei da Torá, ela está proibida. E se ela rompe uma lei dos rabinos, ela também está proibida. Ponto final. Tá? A nossa pergunta aqui, ela não vai tocar na ação 1, ela vai tocar na ação decorrente, aquilo que a gente vai chamar de ação 2. Então, por exemplo, você tem a primeira ação é abrir a porta da geladeira. Tá? Permitido, tá? A princípio não tem problema. A segunda ação é uma ação que foi decorrente da ação 1. É o fato de acender uma luz dentro da geladeira. Acender uma luz em Shabat, permitido ou proibido? Proibido. Tudo bem. Tá? Então, como essa segunda ação ela é proibida, ela vai também proibir a primeira ação. Assim de fácil. Portanto, você não pode abrir a porta da geladeira no Shabat e de qualquer geladeira. Tá? Outro momento a gente vai entrar em mais detalhes. Por enquanto é só uma questão de princípio. Eu quero que vocês entendam um princípio da coisa. Tá? Então, no caso, o que, é que você tem que fazer? O que, é que a sua mãe faz? Tá? Ela coloca uma fita adesiva na porta. Tá bom. Se ela colocou uma fita adesiva na porta, então a luz da geladeira já não abre mais. Tá? E também você pode desatarrachar aquela lampadinha que tem na geladeira. Assim, quando você abre a porta, não tem nenhum efeito. Tá? Depois você tem as geladeiras modernas, elas são um pouco mais complicadas. A geladeira moderna tem todo tipo de mecanismo, né? Que você abre a porta da geladeira, então faz funcionar o termostato, aí começa a funcionar o motor da geladeira. Tudo isso aqui é uma problemática, né? A gente tem que, em outro momento, a gente vai estudar. Tá? Quando você abre a porta da geladeira, tem uma série de consequências. Né? Você tem... Tá? Geralmente, aqui em Israel, as geladeiras elas vêm com um sistema que faz ela funcionar de maneira em que nenhum desses mecanismos se aciona no Shabat. Se o seu termostato for daqueles antigos, que ele só depende da temperatura, é menos problemático ele ligar e desligar. Porque ele, de qualquer jeito ele ligaria e desligaria em algum momento. Né? Então aqui você está... É uma discussão. Talvez você tenha razão. Mas até aqui o nosso ponto é o seguinte. Tem duas ações. A primeira ação é aquela que você quer fazer. Tá? E a segunda ação é aquela ação que ela é decorrente involuntariamente da primeira ação. Se a segunda ação, que é decorrente da primeira, ela engendrar uma proibição da Torá, aquela primeira ação também vai estar proibida. Tá? Aí vamos pensar outra coisa. Tá? Ferver água em Shabat, tá? É proibido. Você não pode ferver água no Shabat, como a gente já falou. Tá? Abrir a torneira é permitido. Tá? Então, vamos imaginar que você tem um boiler elétrico, tá? Aquele boiler está funcionando lá, e quando você abre a torneira, saiu água quente na torneira. Até aqui não tem problema, porque abrir uma torneira é permitido em Shabat, em princípio, tá? Em questão de bombas de água, esse tipo de coisa, a gente vai falar em outro momento. Vamos nos concentrar no princípio, por favor, tá? Outra vez, abrir uma torneira em Shabat é permitido, você tem um boiler elétrico. O que acontece? Quando esse boiler elétrico está fervendo água, ele está dispensando água quente, tá? O mecanismo dele para funcionar consiste no seguinte: à medida que a água quente vai saindo do boiler, vai ter água fria que vai entrar por outro cano, vai penetrar dentro do boiler
tá? E vai voltar a enchê-lo. Então, assim, o boiler vai sempre estar cheio de água e nunca vai estar vazio. Tá? Então essa água fria que vai entrar dentro do boiler, ela vai se aquecer até ferver. Ferver água em Shabat é proibido. Portanto, você não deve abrir a torneira de água quente no Shabat, que seria a primeira ação, porque essa ação provoca uma segunda ação, que é aquela de fazer entrar água fria dentro do boiler de Shabat. Boiler elétrico, você vai estar fervendo água com uma fonte de calor. Tá? Portanto, também as duas ações são aqui proibidas. Tá? A gente vai proibir também a primeira ação. Ele funciona unicamente com a ação do Sol no verão. A gente não está falando no inverno, está falando assim, aquele exclusivamente solar. Boiler solar. Eu falei elétrico? Desculpa. Boiler solar. Aquele que o painel solar, ele dá energia para ele. Não tem eletricidade agora, vindo de um botão, desligar um botão, ele funciona no automático. Tá? Quando você abre água, vai acontecer a mesma coisa. Você abre a torneira da água, tá? Vai cair água quente, tá? E vai entrar água fria dentro do boiler. E essa água ela vai se aquecer. Tá? Mas aqui tem uma pergunta. Você aquecer água dentro de um boiler fotovoltaico é permitido ou proibido? Permitido você falou? Permitido pela Torá. Mas pelos rabinos foi proibido. Porque para não ser um ato parecido. Você pode colocar, lembra, você pode colocar o seu copo de água debaixo do sol, tá? Mas você não pode colocar um ovo dentro desse copo de água que está debaixo do sol. Tá? Porque pelos rabinos, porque parece que você está cozinhando. Tá? Então aqui a gente tem duas ações. A primeira ação é uma ação que foi permitida, sem nenhum problema, e ela vai engendrar, vai provocar uma segunda ação. E essa segunda ação é uma proibição rabínica apenas. Tá? Entendeu? Então aqui tem que entender que a maior parte das opiniões alárquicas, ela permite essa segunda ação. Tá? Então, nesse caso, não tem problema você abrir a torneira. Tá? Esse é o princípio que a gente vai ver. Presta atenção aqui em como a coisa foi formulada. Tá? Ve'afalpi, está aqui, tá? Na terceira linha. Todo mundo consegue ler? Michel, tenta aumentar para mim, por favor, o tamanho aqui do caractere. ואף על פי שפותח את המים החמים שבברז, נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים. Apesar de que quando você abre a água, a torneira de água quente, vai entrar água fria dentro daquele aquecedor elétrico, tá? E essa água ela vai ferver, tá? בכל זאת מותר, apesar disso é permitido você fazer isso. ואחד הטעמים בזה שכלל גדול בידינו, e uma das razões que a gente tem disso é um axioma que a gente recebeu como herança dos nossos rabinos, que se chama Pasik Reshe de lo nicha le dirabanan mutar. Tá? Quando você interrompeu a cabeça, tá? E que é uma mitzvah, é uma proibição dos rabinos unicamente, então você pode fazer. ועתה נבאר מושג זה שהוזכר פעמים רבות בחוברת, que agora a gente vai lembrar um pouquinho de todo esse conceito básico. Tá? Exato. Tá? Você fez uma cara estranha quando eu falei cortar a cabeça. Mas é isso mesmo. Tá? Pasik reshe velo yamut. Tá? Tem um conceito básico no Talmud, tá? Que vai ser usado para Lahá, que a gente vai tentar explicar de maneira superficial. Então, imagina você que tem uma criança assim que vivia há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, um pouco mais, 2500 anos atrás, tá? Não tinha videogame. Nem telefone celular, sabe? Nem Gênios, nem Tetris. Tá? E ela queria jogar, brincar com alguma coisa. Tá? Então, com o que ela podia brincar? Com o que tinha. Tá? As pessoas brincavam com o que elas tinham. Tá? Então, então vem o filho e fala assim, pai, eu quero brincar com a cabeça do frango. Posso? Aí o pai fala, tudo bem, eu vou te dar então uma cabeça de frango para você brincar. E você podia correr na casa, assim, atrás da sua irmã com a cabeça do frango, sabe, coisa do tipo. Tá? A gente, quando era pequeno, a gente pegava a pata do frango, a gente puxava assim, e assim ele fechava um dos dedos, sabe, no açougue.
era um pouco diferente, tá? Mesmo porque no açougue que a gente ia, os frangos eram vivos, tá? Você escolhia ele dentro da gaiola, falava assim, eu quero esse frango daqui, e na mesma hora ele fazia lá shritá, tá? Você tinha um único açougue kasher assim na cidade, tá? Quando a gente era pequeno. A gente faz algum tempo já, tá? Então, eu sei que isso parece estranho assim para vocês, talvez menos estranho para alguns, mas eram as brincadeiras que tinha, tá? Tinha gente que brincava com sapo, tinha gente que brincava com girinho, tá? Então aqui a gente está falando assim de alguém que viveu no deserto faz alguns 2.500 anos, ele está assim, pensando o que eu vou fazer, sabe? E ele vai pedir para o pai, então, a cabeça do frango para poder brincar. E o pai fala, não tem problema, meu filho, eu vou te dar a cabeça de frango para você poder brincar com ela. Pega a cabeça do frango, sim, vai me dar para o filho brincar. Que legal. E o que acontece com o frango na hora? Ah, não é muito agradável, não é muito agradável, tá? Então, você vai falar, não, mas eu não tinha intenção de matar, nem um pouquinho, sabe? Eu só queria pegar a cabeça para o meu filho brincar. Aí vem o passuco, tá? Vem assim, passuco, você vai cortar a cabeça do frango, ele não vai morrer, o que você está contando aqui? Sabe? Você não pode falar que você não tinha noção de que isso ia acontecer, tá? Você tem que. Tá? Justamente aqui a ideia. Se você cortou a cabeça do frango, é óbvio que ele vai morrer. E matar no Shabat é proibido. Achoter et rosh haternegol. Aquele que corta a cabeça de um frango. Veomer sheino mitkaven sheyamut. Ela rak rotze et rosho. Ele fala assim, eu não tenho intenção de matar o frango, eu só quero pegar a cabeça dele. Para o seu filho pequeno brincar com ele. Aí mitachen sheternegol lo yamut. É possível que esse frango não vai morrer? Sabe? Então, como é que você pode agora falar uma alahá dessa? ודאי שלא, claro que não. זה המשל לאדם העושה מעשה מסוים, שכתוצאה ממעשהו נעשה ודאי דבר שלא התכוון אליו. Tá? Aquela pessoa que vai fazer alguma ação, tá? Ela vai fazer alguma coisa, e que tem, vamos dizer assim, uma ação secundária que vai ser provocada por aquela primeira ação, e que ele não tinha a intenção de fazer essa segunda ação. Tá? Mas, obviamente, aquela ação ela vai ocorrer, porque você foi lá e fez aquela coisa. Você não pode falar assim e não sabia. Arei o nershav que oser maaseh mamash. Tá? É aquela coisa que você realmente está fazendo aquela coisa. Você não pode vir para mim e dizer o seguinte. Tá? Asur la sot kach de Shabbat minha Torá. É proibido você fazer assim no Shabbat. Portanto, você tem um frango e o seu filho quer brincar com a cabeça do frango no Shabbat. Você não pode vir e dizer assim, pega aqui uma cabecinha de frango para você brincar. Você diz assim, mas eu não tinha intenção de matar o frango, que é óbvio que o frango vai morrer. Tá? Isso é um princípio. Então, eu posso te adiantar a seguinte informação, tá? Se você realmente quer ouvir, isso aqui também é uma metáfora um pouco mais complicada, porque aqui está falando assim, sabe, cabeça, geralmente é o governo, né? Então, se você corta o governo, sabe, será que o corpo não vai morrer também, né? Então tem aqui um fato histórico que está sendo escondido pelos Chachamim, tá? Você também tem aquelas pessoas que falam assim, não, have a maktub. Isso está escrito assim, né? O destino, né? Eu não matei, sabe? Eu só fiz o furo. Quem matou foi Deus. Já ouviu essa antes? Procura na internet, você vai descobrir quem falou isso no Brasil, tá? Então, você não pode dizer o seguinte, que você não tinha intenção de matar, tá? Agora, então até aqui, esse é o exemplo, vamos assim, meio político que o Talmud falou, tá? O que é o frango, o que é essa cabeça que foi cortada, quem é esse governo que foi decapitado, né? E quem é esse sistema depois que vai morrer, esse povo que não pode viver sem governo, tudo isso aqui tem a ver um pouco com o Talmud. E com a época na qual o Talmud foi redigido, né? Quer dizer, que era a época do Império Romano, né? Mas, até onde isso interessa a gente agora para Alahá, tá? Você não pode, então, como a gente falou, abrir a porta da geladeira e falar, não tinha intenção de que aquela luz acendesse, então não tem problema. Não, tem, como assim não tinha intenção? Óbvio que a luz vai acender, você abriu a porta. Tá? Então o que você tem que fazer é desatarrachar a luz antes de Shabbat ou alguma coisa do tipo. Você não pode dizer que não sabia, tá? מקרר ששכחו ביום שישי לכבות את המנורה שבו אסור לפתוחו בשבת. Aquela geladeira que você esqueceu de tirar a lâmpada elétrica ou de colocar aquela fita adesiva para a luz não acender, você não pode abrir durante o Shabat. Que ודאי תדלק המנורה, claro que a luz vai acender. ואף על פי שאינו מתכוון להדליקה, e mesmo que você não tinha intenção de acendê-la, הרי זה בגדר פסיק רשע. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que você
seu pasik reche, que você cortou a cabeça, você está falando agora que não tem nada, mas obviamente que sim, pasik reche, sabe? E malechet mavair, é como se você estivesse agora acendendo fogo. A eletricidade é mais ou menos considerada como fogo agora, tá? שהרי לא ייתכן שיפתח את המקרר ולא תדלק המנורה. Tá impossível que você abra a geladeira e que não se acenda a luz, tá? Esse falou da eletricidade. No final da aula vem me ver, por favor. Isso. depois a gente conversa, senão a gente não vai terminar hoje. וכל זה דווקא כשהמלאכה שתעשה ממילא היא אסורה מן התורה, ונוח לו מעשיית המלאכה. Então aqui tem duas condições específicas para se crescer e ser uma coisa óbvia, né? A primeira delas é que a segunda melachá também é uma proibição da Torá. Tá? Como, por exemplo, matar um frango. Como, por exemplo, acender a luz da geladeira. Ou outras melachot da Torá, como ferver água, por exemplo. E ainda mais a pessoa, tipo assim, o frango morreu. Agora, tipo, bom que morreu, né? De qualquer jeito, assim, a gente pode amanhã pode fazer schnitzel, tipo de coisa, né? אבל אם היא אסורה דרבנן, לא אכפת לו שתעשה המלאכה או לא, הרי זה מותר. Agora o negócio é que você tem algumas melachot, elas não são melachot da Torá. Essas são melachot foram proibidas unicamente pelos rabinos por razões de você não ter marit ain, tá? Como por exemplo, como a gente falou, que você não vai deixar uma panela colocada sobre as pedras, debaixo do sol, com aquela água fervendo, admitindo essa possibilidade, e cozinhar alguma coisa lá dentro. Porque quem te vê de fora, ele não vai saber que ali não tem fogo. Que ali você está cozinhando diretamente com o sol, imaginando essa possibilidade. Tá, então, nesse caso, no absoluto, não tem problema você cozinhar, já que a Torá permite você cozinhar debaixo do sol. Com a luz do sol, né? Então aqui você tem uma proibição de Rabanan. Então, se essa coisa acontecer sem você estar provocando ela, se essa panela foi colocada sem você ter ido lá e colocar, se aquele ovo está lá dentro sem você ter ido lá colocar aquele ovo, tipo assim, se tudo aconteceu sem você ter nenhum tipo de interferência, tá? Então a gente está falando aqui da proibição só dos rabinos, e a gente está precisando já de proibição dos rabinos numa melachá que você não fez, que na verdade ela foi apenas provocada pela primeira melachá. Você não está nem ali para verificar, para conferir resultado, tá? A melachá zo arei ze mutar. Então nesse caso é permitido. Ken pasku kama mirabotenu rishonim. Se você tinha alguma dúvida sobre essa halakha que você acabou de estudar comigo, saiba você que tem muitos dos Rishonim. Rishonim são esses rabinos que vêm entre os Geonim, mais ou menos no final do século 9, 10, tá? Início do século 10, 11. Entre os rabinos mais importantes. Rashi, Rabi Shimon Yitzhaki, assim essa é a opinião dele. Tosfot, que são os netos de Rashi, como Rabbeinu Tam, por exemplo, tá? הרשב"א, אוהל מועד, ספר המאורות, לרבנו מאיר, המעילי, רב משולם, בדרשי, בעל ההשלמה, Maharam Rotenburg, todos esses aqui são rabinos que viveram há muitos anos. Você vê que tem uma grande lista que foi trazida aqui pelo autor, tá? Para a gente saber quem era quem era o que, quem pensava o que, tá? A gente pode, essa lista segue bastante longe, como você pode ver. Tá? Se você for um pouco mais longe, וזאת מלבד הראשונים שפוסקים שאפילו פסיק רשע ולא אכפת לו באיסור מן התורה מותר. Até aqueles da mesma época contemporânea a esse falam que mesmo se a proibição fosse da Torá, também assim estaria permitido. Tá? E a gente pode citar entre eles, convém a gente dar uma olhadinha, tá? פסיק רשע שלא אכפת לו באיסור מן התורה מותר. Sempre e quando com a condição, né, que aquele resultado não foi interessante para você, como por exemplo o fato de ferver água, tá? Você vai encontrar isso BH, Barif, Rambam, Maimônides, tá? Arif, Rabi Yitzhak Alfassi, tá? Maag é aquele que comenta sempre, tá? Aparece no Shulchan Aruch, Rabi Yosef Tovolam, Vaod, tá? Eu vou passar um pouco adiante todos esses aqui, tá? Para o nosso momento de hoje em dia, tá? Para a gente ter certeza do que a gente está falando, tá? E essa lista depois quem quiser pode vir conferir. A gente vai chegar à conclusão seguinte: você tem duas ações. A ação número 1 é aquela ação que ela, se for romper uma lei da Torá, você não pode fazer ela. Se ela for romper uma lei de ordem rabínica, você não pode fazer ela. Além da ação 1, você tem uma ação 2, que vai ser decorrente da ação 1,
Ela vai ser provocada ou engendrada pela ação 1, mas não é uma ação que você tinha intenção de conhecer, de fazer, você não tinha intenção de ver, tudo mais. Se essa ação 2 ela for uma regra e foi infringir uma regra da Torá, então mesmo a ação 1, tá? Ela também vai ser proibida. Se essa ação 2 ela infringir uma regra rabínica, então aquela ação 1 ela é permitida. Portanto, você pode usar aquele dudo elétrico, aquele aquecedor de água elétrico no Shabbat. Asher al-ken, mutar להשתמש במים חמים של דוד שמש. E por isso que é permitido você usar água quente que venha de um aquecedor de água fotovoltaico, aquecedor de água solar, tá? Daquele que tem painel solar no teto da casa, que é a falpi, e apesar de que no momento em que se abre a torneira, vão entrar água fria dentro do aquecedor de água e eles vão ferver, aquela água vai ferver. Eles estão sendo agora fervidos, tá? Unicamente por água que foi fervida pelo sol. Toldot Hamah, ou seja, aqueles engendramentos do aquecedor solar, ou daquilo que foi aquecido com o sol. E esse tipo de cocção foi proibida unicamente pelos rabinos. E como, tipo, de qualquer jeito, você não tinha nenhum interesse em querer cozinhar aquela água, como resultado da abertura da torneira, que entraram água dentro do aquecedor de água e ali essa água cozinhou, a reza é pasik reché beisur de rabanan. Então a gente entrou no caso desse pasik reché, daquela lei assim que você, como se você tivesse cortado a cabeça do galo, mas unicamente por uma proibição rabínica e não por uma proibição da Torá. Porque e como você não tem um verdadeiro interesse se essa melachá vai ser feita ou não, a reza mutar, tá? E como o aquecedor de água é grande, então não há problema. מותר לפתוח את ברז המים הקרים כדי לקרר את המים החמים שיוצאים מדוד השמש שלא יהיו חמים מדי. E você pode não apenas abrir a torneira de água quente, você também pode abrir a torneira de água fria quando você tem um aquecedor solar no seu teto para você temperar aquela água. Tá? Quem quiser fazer perguntas está convidado a vir falar comigo. Não, a gente continua na próxima vez. Obrigado a vocês.